Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tema 24, Livro do Céu, volume 1, capítulo 26. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas regras de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se comete que a balança da justiça está por transbordar. Deve saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre da carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários, onde Deus devia ir me deleitar. Mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta a peste que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum, mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso vou tentar com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam que, para fugir, queria esconder-se em mim, para encontrar refúgio. Sentia também tanta pena porque os homens deviam ser castigados, que me parecia que, não eles, mas me parecia que, se eu tivesse podido, teria sido mais suportável eu sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrer. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude e com todo o coração lhe disse: Ó esposo santo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, está o mar imenso do teu sangue, onde podes enterrá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem em mim. Te dou todo o meu coração para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas aplaca-te, se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que vejas tuas imagens libertadas. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: Precisamente é isto que eu quero, que te ofereces para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo. Eu libertarei os homens.
Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-se você no meio, e em vez de golpeá-los a eles, ficará golpeada você. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo, não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia. Mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, lhe disse: Ó diviníssimo esposo meu, por minha parte estaria pronta a aceitar. Mas como se arrumará por parte do confessor, se não quiser vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberte-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre você e eu. Então o Senhor me disse: Vai com o confessor e pede-lhe a obediência. Se ele quiser dizer-lhe tudo o que tenho te dito, e farás o que ele disser. Olhe, não será somente para o bem das criaturas, pelo que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimento, purificarei muito bem tua alma, de modo que te dispor a formar comigo um místico matrimônio. E depois disto farei a última transformação, de modo que os dois seremos como duas velas que postas no fogo, uma se transforma na outra e se forma uma só. Assim transformarei a minha em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficarás contente se pudesse dizer: o esposo crucificado, mas também a esposa está crucificada? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me tinha dito e como aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo preciso que devia estar continuamente sofrendo. Eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos, mas já passaram cerca de 12 anos que continua assim. Mas sempre seja bendito Deus. Sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. Nem o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo, e também lhe disse isto e também lhe disse o resto. Com grande surpresa minha, porque eu achava impossível, o confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma se sentia pensativa porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação, às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentavam-se os demônios, mas o meu bom Jesus curou tudo, e eis como aconteceu. Então, nessa parte aqui onde a Luísa vai narrando essa parte ali onde Jesus vai ali trazendo para ela esse tempo, propondo ali esse sofrimento contínuo dela, e quando ele fala em tempo, ela
ela intui, né, 40 dias ali, porque normalmente quando se fala em tempo ali, pensa logo no 40, porque o 40 ele denota um tempo, né? O 40 denota um tempo. Então ela imaginava que seriam uns 40 dias, mas quando ela narra isso aqui, ou melhor, quando chega nesse período dessa narração aqui, ela já estava há 12 anos já nesse sofrimento, porque foi quando ela começou a escrever. Ela começou a escrever com 34, né? Então, quando ela começou o estado de vítima ali nos 22, de estar na cama a partir dos 22, então, com 34, quando ela estava escrevendo o primeiro volume, já ali haviam se passado já 12 anos que ela estava no estado de vítima permanentemente na cama. E é interessante o diálogo que Jesus vai construindo ali com ela e falando da realidade como que o ser humano está e que ele iria, a justiça estava, né, ali por transbordar e que iria mandar muitos e pesados flagelos sobre o ser humano, sobre a humanidade. E em relação à guerra, ele fala da guerra, como nesse período, quando ela está escrevendo, ainda não tinha, na verdade já tinha, né, acontecido a Primeira Guerra Mundial. Então estava ali já a iminência da Segunda Guerra, que não demorou muito para vir, né? Então a Luísa acabou que ela passou por duas guerras mundiais. Ela passou, né? Ela foi testemunha, sim, né? Ela não estava na guerra, mas o mundo estava em guerra. Ela estava já desde a Primeira Guerra, ela já estava, já tinha contato com Jesus, já, porque ela começou a fazer acontecer as coisas dela começou a acontecer em 1889, que ela começou a receber as visitas de Jesus. Na verdade, aqui ele ainda está se referindo à Primeira Guerra, ainda estava, quando ela escreve, ela inicia a escrever em 1889, né, que ela começa o estado de vítima dela. A Luísa entra no estado de vítima aos 22, mas ela já tinha experiência com Jesus já desde os 12, né? Então já tinha bastante tempo. Então, na verdade, assim, de qualquer forma, ela passou pelas duas guerras, e aqui quando o senhor está falando para ela de guerra, ele está se referindo à primeira. E depois, lá no final da vida, ainda vai passar pela Segunda Guerra, mas aqui ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial. E que pede a ela o contínuo sofrimento, né, o ofertar-se como vítima mesmo, para aplacar a justiça, para poder minimizar os flagelos e o massacre que a justiça estava se propondo a fazer ali, né? Estava em iminência de fazer por causa da iniquidade, por causa da situação que o ser humano estava. E aí a gente quando pensa lá naquela época, a Primeira Guerra Mundial, 1917, e naquele período, né, há mais de 100 anos atrás, o que aconteceu, né, o que o mundo vivia há 100 anos atrás e o que o mundo vive hoje. Então, se naquela época já existia tanta, tanta, tanta corrupção no coração do homem, que a justiça estava para se despejar em flagelos, em guerras, para ali corrigir o ser humano, imagina hoje, no nosso mundo de hoje, na nossa realidade hoje, atual, vendo tanta coisa que a gente está vendo e tendo acesso aos meios de comunicação que traz em tempo real explicitamente o que o homem está fazendo, né? Hoje praticamente não existe quase que nada oculto. O que está oculto é porque propositalmente está oculto. Mas o que o homem hoje está fazendo é quantas e quantas vezes mais pior do que era há 100 anos atrás. E é pior do que Sodoma e Gomorra, o que nós estamos vendo hoje no nosso tempo. E naquela época, de Sodoma e Gomorra, a redenção ainda não tinha acontecido, então Deus recebia as ofensas diretamente. Não existia uma alma vítima que passasse, né, que estivesse entre as iniquidades do homem, entre as ofensas que o homem fazia e Deus. Então, todas as ofensas, toda a ingratidão, toda a iniquidade humana iria direto para Deus. Então, Deus descarregava muitos castigos, muitos flagelos antes da redenção, porque ele recebia tudo.
E foi tanto que, né, em Sodoma e Gomorra ele detonou tudo lá. Não sobrou pedra sobre pedra. E isso em vários episódios na Bíblia vão sendo narrados, onde Deus deixa a justiça agir livremente, porque ele também recebia diretamente as ofensas. Depois, quando Jesus veio na redenção, Jesus, como essa alma vítima primeira ali, que recebe as ofensas nele, então não chega diretamente a Deus, ao Pai, as ofensas dos homens, eles passam por Jesus. Então, Jesus foi a grande alma vítima, foi a alma vítima das vítimas, em que tornou-se esse filtro da passagem das iniquidades. Então, Jesus reparou as ofensas, reparou os atos, reparou toda a realidade humana, então não chegava diretamente a Deus o que o ser humano fazia. E depois Jesus ele foi elegendo ao longo da história, ao longo dos tempos, muitas almas vítimas, né? Muitos santos, muitos mártires, muitas pessoas que se ofereceram mesmo, que se puseram ali para reparar Deus, para estar ali sendo esse escudo ali para poder receber os sofrimentos, para receber os flagelos na própria carne, na própria alma, para minimizar os efeitos da chegada dessas iniquidades a Deus, ao trono de Deus, e assim poder ao longo do tempo, a justiça de Deus não ser despejada de forma tão cruel sobre a terra. Claro que ele, aqui e ali o Senhor vai despejando porque faz parte, ele precisa e a correção tem que ser feita, mas não de forma a vir e destruir meio mundo, como foi lá antes do dilúvio. E hoje também nós temos muitas, né? A Luísa foi uma vítima, então ali Jesus propôs para ela passar por ser também essa outro Cristo, né? Ela foi um outro Cristo e assim todas as almas vítimas, elas, embora humanamente olhando, a gente não tem noção do que se passa entre Deus e a alma, né? Nem mesmo nós temos noção do que acontece profundamente na nossa alma e Deus, porque é uma realidade espiritual. E como nós estamos muito ainda na carne, né, nós precisamos nos espiritualizar muito, muito, muito ainda para termos uma noção mais ampla, mais abrangente da realidade espiritual, do trabalho que Deus vai fazendo na nossa alma. E a oferta que a nossa alma já fez ao Senhor antes mesmo de que a nossa vida humana pudesse acontecer e estar se desenvolvendo. Então, em todas as almas vítimas que hoje o Senhor está, através dessas almas, vivendo e aplacando a justiça. E a Luísa foi uma dessas convidadas, ela foi literalmente ali convidada a ser essa reparadora das ofensas humanas, das ingratidões do ser humano, de toda a iniquidade humana ali, para poder ser aplacado, ser amenizado. Mas, de qualquer forma, no século passado, a gente sabe que aconteceram 2 guerras mundiais e nós estamos, na atualidade, na iminência de uma terceira. Mas, independente de se houver ou não uma terceira guerra, já existe uma guerra mundial acontecendo na alma das pessoas. É uma guerra meio invisível, né? Não é aquela guerra que vem, que o flagelo vem e desce e destrói a natureza, destrói ali a matéria, mas é uma guerra que está destruindo milhares e milhares e milhares de almas, porque a investida do demônio está assim muito pesada. Ele está investindo pesadamente e corrompendo milhões e milhões de almas. E muitas delas se precipitando no abismo, no inferno, se precipitando ainda em vida aqui, né, vivendo uma vida de tristeza, de sofrimento, de depressão. Que é a depressão nesses tempos nossos? Essas debilidades mentais, debilidades intelectuais, debilidades neurológicas que está acontecendo no nosso tempo, se não flagelos mesmo que tá acontecendo, né? O homem colhendo o fruto do seu próprio veneno, do veneno da vontade humana. Então, quanto mais a vontade humana está imperando, mais a podridão está exalando. Então, da terra está exalando o fedor
grandioso dos pecados, da rebeldia do ser humano, da escolha do ser humano. Então essas almas vítimas são tão necessárias para Deus não destruir a terra de vez, né? Então, ver também, sobretudo nesse nosso tempo, a importância dos filhos da divina vontade, que são almas vítimas, que a partir do momento que nós oferecemos a nossa vontade, né, damos o nosso querer, damos a nossa liberdade para que Deus haja, para que Deus faça, para que Deus realize, para que Deus viva através de nós, nós estamos dessa forma sendo esses escudos para aplacar a justiça de Deus e não destruir o ser humano e manter a terra, manter a vida na terra. A gente não sabe, né, o desenrolar do tempo, o desenrolar da história, como que vai sucedendo, mas a gente vai percebendo os efeitos em algumas situações, né, dessa vida entregue que nós vamos fazendo diariamente, que vamos nos consagrando diariamente e renovando a nossa consagração a cada dia para sermos essas pessoas ali que estão ali correspondendo ao que Deus quer fazer na terra, ao que Deus quer fazer no ser humano. E nós somos, ao darmos a nossa vontade, nós somos essas primeiras pessoas que recebemos essa purificação, né? Que é como, assim como Jesus falou para Luísa, né? Ele ia fazer um trabalho de purificação nela muito profundo, que ao ponto que chegariam a ser um só, né? Chegaria a ser ter a mesma imagem, né? Ele e ela seriam a mesma realidade. E até ele fala, né, que a questão ali de o esposo estar crucificado, a esposa está crucificada. Então, a alma reconhecer isso. Se o meu esposo foi crucificado, eu também me crucifico, né? Ele pode me crucificar, eu quero ser crucificada porque eu quero imitá-lo, porque eu quero ser igual a ele, porque eu quero viver o que ele viveu também, assumir em mim a vida que ele teve, que foi uma vida de entrega, uma vida de doação, uma vida de amor a Deus, uma vida de dar a vida em glória para Deus. E é esse o convite que cada um de nós recebemos, né? Vivermos de forma a que a nossa vida seja um ato perene de glória a Deus, de só glória a Deus, vivemos apenas por Deus, em Deus, para Deus, com Deus, e Ele usar da nossa vida, usar da nossa humanidade e aqui na Terra, porque é o que nós vivemos aqui na Terra, é o que vai ser refletido, né, na eternidade. Então, a nossa vida na Terra, a nossa vida aqui, nesse tempo, é o que vai ser refletido na eternidade. Então, se nós queremos uma eternidade feliz, nós temos que buscar dar o máximo de glória para Deus nesse tempo que nós temos, né? Nós não sabemos quantos dias nós ainda temos de vida, mas aproveitar cada momento, cada minuto, cada segundo da nossa vida para dar glória a Deus pela nossa existência, pela existência, por Ele manter a existência dos demais seres humanos, por Ele manter a vida na Terra, por Ele manter a Terra ainda vivendo, a humanidade ainda existindo. Então, darmos a nossa vida em glória para Deus é o nosso maior convite e nós precisamos renovar isso todos os dias para que o Senhor venha realizando, fazendo o trabalho que precisa fazer em nós, nos purificando, nos tornando tão purificados a podermos chegar um dia a sermos como Luísa, transparente ali, sermos esse canal de transparência, esse canal de vida de Deus acontecendo na nossa dia após dia. Amém, Fiat.